Bem-vindos ao Pode Cri, edição especial da pessoa mais citada em todos os episódios do Pode Cri. Eu não sei nem como é que eu começo, mas a gente já começou. Já praticamente começamos, porque hoje ele está aqui, né? Hoje nós iremos conversar com o idealizador, o sonhador disso tudo que está acontecendo. Chuta aí em casa, você já descobriu quem é? Já, certeza. Pastor Wilson Maia. Que alegria. Bem-vindo, pastor. Que honra, Mayra. Antes da gente engrenar nosso bate-papo, pensa como a gente está ansioso, uma expectativa, daquelas expectativas boas que a gente gosta tanto de ouvir o pastor Wilson. Eu quero falar da Moviplan, da rede aqui do Grupo Rebrasilis, que é sediado aqui em Ribeirão Preto. O Grupo Rebrasilis é uma referência em infraestrutura e tecnologia, com forte compromisso com a inovação e a transformação social. Ao longo dos anos, o grupo ampliou sua atuação em diversos segmentos, incluindo industrialização, serviços pedagógicos e logística, sempre em busca de soluções que gerem impacto positivo na sociedade. E é verdade, nós estamos lá dentro acompanhando tudo isso, né? É isso. E dentro desse cenário destaca-se então a Moviplan, a única fabricante nacional de lousas digitais que vem revolucionando a educação no Brasil e é o nosso patrocinador, né? Lojas digitais, gabinetes de recarga. Mas isso a gente está tentando mostrar para você que você pode também plantar essa sementinha nessa área do CRI. Procure o Celso lá no direct do nosso Instagram, se você quiser patrocinar esse nosso trabalho para levar essa palavra um pouco mais longe. É só você falar com ele, é muito bacana, é bem simples, né? E você pode fazer parte desse grupo. Ai, pastor Wilson, quanta coisa que a gente quer falar e perguntar, né? Vamos começar então. A gente acha que a nossa pergunta para todo convidado... Eu acho que eu vou pular essa pergunta hoje. Eu acho que eu vou pular, vou começar... Vou pular não, no meio da conversa a gente ia entrar nela. Tá. Mas eu acho que eu queria ouvir um pouco para as pessoas conhecerem como nasceu, né, esse trabalho do CRI, né? Porque nasceu no coração do pastor Wilson. Eu me lembro bem, quando ele me procurou ali na igreja. Não lembro se foi por uma mensagem ou se foi por uma conversa, porque hoje, né, o WhatsApp, uma mensagem, um áudio, é a mesma coisa, é compromisso. Ele falou que queria uma linguagem, queria uma área da igreja que falassem com os empreendedores, com os empresários, com esse grupo que o procurava, né? Muitas pessoas o procuram, e ali era um currículo, ali era um apoio e tal. E eu recebi isso como um objetivo e hoje estamos aqui, né? Começando ainda, mas estamos aqui. E aí, perguntar, pastor, como é que foi esse ideal, né? Como é que foi que Deus plantou isso no coração do senhor? Foi sobre a demanda mesmo ou foi algo que iria chegar mais longe? Em primeiro lugar, muito obrigado pela honra. É uma alegria estar aqui com vocês, Mayra, Esdras. Uma alegria poder também falar ao povo que nos procura. Bom, eu penso que tudo nasce dentro de uma visão até relacionada à Igreja Voz, né? Porque quando buscávamos uma direção de Deus para o nosso ministério, a partir de 2019, que nós tivemos uma visão muito clara de que nós deveríamos ser uma voz, porque na visão que nós tivemos, ficou bem claro de que as pessoas nas suas mais variadas áreas estavam dizendo, eu sou uma voz na engenharia, eu sou uma voz na arquitetura, eu sou uma voz no meio empresarial, na medicina, na política, nas diversas camadas sociais, né? E de fato, a gente começou a perceber, tinha tanto a demanda, né, de pessoas que nos procuravam nessa área empresarial, como também, independentemente da procura, fazia parte de uma visão, ser uma voz para o empresário, alcançar as pessoas que precisam realmente da voz do evangelho. E a gente, então, sentiu que vocês tinham esse perfil, né, esse chamado, até na condição de empresário cristão, né, de pessoas que estão ligadas a essa área, então, fazer a ponte para que esse povo possa chegar, entender o evangelho e ser transformado. Como eu estava dizendo para vocês, nem sempre temos uma visão tão clara do que vai acontecer, mas eu entendo bem a questão, quer dizer, procuro entender bem o que Jesus nos disse sobre a parábola do grão de mostarda, né? Que ele é pequenininho
E muitas vezes na nossa vida, Deus nos dá uma sementinha, um grão de mostarda. Põe no coração, ó, fala ao empresário, procura tal pessoa, mas a gente não tem um vislumbre geral do que vai acontecer. A gente só tem a semente. A gente só precisa encontrar agora, a semente a gente já tem que Deus deu. A gente precisa agora do terreno fértil. Ou seja, quem vai conceber essa ideia, quem vai levar adiante, quem vai fazer muito melhor do que a gente faria se estivesse colocando a mão. E eu sinto que eu tenho cumprido esse papel, né, na igreja, caminhando, jogando sementes. E com a graça de Deus eu tenho visto êxito nisso, né? Porque por onde a gente vai, se eu fosse definir, por exemplo, meu ministério é de semeador. Eu sou um semeador. Muito mais do que qualquer outra coisa que você possa imaginar. Pastor, apóstolo, seja qual for o ministério, se eu fosse me definir, eu diria, eu sou um plantador de sementes. Eu sou um semeador. E procuro fazer isso nas pregações, nas conversas, nas mesas, no bate-papo. Estou conversando com um casal, com um homem, numa fragilidade no casamento. E em oração, Deus dá uma ideia, uma semente. E aquilo, bem concebido, vai gerar. E aqui no caso, né, toda essa beleza, toda essa criatividade que vocês têm. E vai muito além daquilo que a gente imaginou. Aí nasceu o CRI, né? A gente recebeu esse desafio, aí foi montando a equipe, veio Mara, veio Celso, veio Vanessa, veio Silvia, veio Vinícius, o Dani, o Levi, a Zaf, essa galera toda que, né, apoia a gente nos bastidores. O bastidor é grande, pastor. A Igreja Voz tem um grupo, assim, espetacular, né, que nos apoia para que isso tudo aconteça. A gente está aqui na frente, mas tem um monte de pessoas que estão trabalhando em prol desse evangelho de excelência. Mas eu fico pensando que realmente o senhor é um semeador, né? E a gente está falando nos bastidores aqui agora, e uma das características que o senhor tem, quem se relaciona com o senhor mais próximo, quando recebe esses desafios, né? A Igreja Voz hoje é uma igreja gigante, né? Então tem muita coisa acontecendo ali. É que o senhor planta essa semente, mas com leveza, né? A gente recebe a missão, mas não recebe aquela pressão. Eu acho que isso é um segredo, sabe? Para que aconteça o que está acontecendo na nossa igreja, né? Esse crescimento dessas áreas, e todas as áreas estão muito bem estruturadas, né? A gente não tem hoje ambiente físico para comportar o que a Igreja Voz é. Né? E você que quiser colaborar com a Igreja Voz para o crescimento do ambiente físico, procure lá nas redes sociais da igreja, você vai ver como você pode fazer. Mas a gente precisa de um ambiente físico mais estruturado, porque a igreja corpo cresceu mais do que o físico. Por quê? Porque é leve, sabe? É muito leve o trabalho que Deus colocou no coração do senhor, e o senhor transmite para nós que trabalhamos lá de ano aí com o senhor, ele é prazeroso, né, Mário? Você falou isso, né? É desfrutável, né? Isso, desfrutável. Porque Deus é assim, né, pastor? O senhor transmite isso para nós, né? Que o fardo dele, o jugo dele é leve, né? Leve, suave, mas isso está escrito na palavra. Exatamente. Mas nem todos transmitem assim. Então, a nossa missão como igreja, como voz, como alguém que... Nós não estamos levantando aqui uma bandeira de igreja, nós estamos levantando um evangelho vivo. A gente fala o nome da igreja porque é de fato que nós estamos ali. Mas quando você transmite isso vivido, de leveza, né? Aí fica fácil, né? Então as pessoas que estão nos ouvindo hoje podem olhar e dizer, peraí, como que é esse leve, né? Como que é isso, né? Que a missão da nossa Igreja Voz, né, pastor? É ser voz, né? Na cidade, no bairro, nas comunidades. E uma coisa interessante, esses dias um jovem me procurou, pastor, você tinha noção de que a igreja ia ter essa proporção, esse crescimento e essa leveza em todas as áreas? E eu pensei um pouquinho e respondi com muita sinceridade para ele, olha, eu nunca me preocupei com a colheita. A colheita, ela é fato, vai acontecer um dia, pode ser até que a gente nem veja, por não estar mais aqui, mas ela vai acontecer. Agora, eu nunca me preocupei com a colheita, eu sempre me preocupei com a qualidade da semente, como a gente faz,
né? E eu percebi que no decorrer, porque a gente vai aprendendo também, né? Nem sempre a gente teve essa leveza toda. A gente já viveu em contextos bastante experiência, né? Turbulentos, onde as coisas aconteciam meio na bronca. E isso não estou falando de nenhum ministério específico, estou apenas dizendo que não é tão natural assim a gente ser essa leveza, esse tal. É um caminho, né, pastor? E a gente vai percebendo, e eu percebia também na minha vida mesmo, né, a ansiedade, às vezes comandando, então se colocando à frente, e por isso deixando a coisa agitada e pressionada e muito difícil, até que a gente descobriu que nada disso é o caminho que Deus propôs, porque muitas vezes uma liderança baseada na carne, no pulso, e não é assim que Deus quer, né? Deus quer que a gente seja servo e que a gente sirva as pessoas e compreenda a realidade das pessoas. Então, quando a gente foi modulando isso ao longo da vida, mas sempre se preocupando com a semente, com o trabalho, o que eu estou fazendo, estou cuidando direitinho, estou fazendo o que Deus mandou fazer, estou cuidando das pessoas com amor ou por outro interesse. Então, a gente vai, né, se preocupando com a semeadura. E aí, impressionantemente, num dia vem a colheita, que eu acho que o que a gente está vivendo aí nesses últimos anos, com muito temor a Deus, mas também com muita gratidão, e tem sido assim leve, continua sendo leve. Imagina uma árvore que foi plantada, demora tantos anos para fincar raízes, mas chega um determinado momento que o fruto vai dando, naturalmente, na estação certa, vai acontecendo, porque é um princípio, né? E eu sinto que é isso que a gente está desfrutando. Então, o senhor não imaginava e nunca se preocupou do tamanho que ficaria? Não, nunca. Mas... De verdade mesmo. Eu tinha alguns sonhos assim, de dormir à noite e ter um sonho assim. Mas eu acordava e aquilo para mim não significava muita coisa, né? Era como se fosse uma visão, ótimo, mas não coloquei aquilo como sendo, olha, minha meta é essa, eu tenho que chegar. Não, eu sempre pensei que o que eu tinha que realmente focar era na semente. Eu tinha que ser correto, eu tinha que tratar bem as pessoas, eu tinha que... E outra, não me preocupando também com quantidade. Vocês conhecem meu testemunho de que o meu primeiro ministério foi pregando para uma senhora por um ano, minha primeira congregação, meu pastor me deu isso, vai lá em Monte Belo e você vai cuidar daquele rebanho. Eu imaginava que a coisa ia crescer e tal, mas por um ano foi pregando para uma senhora. 5 minutos de pregação, ela estava cochilando. E não tinha mais ninguém ali para me ouvir, era só ela. E ela cochilando. E podia pensar assim, domingo que vem, então nem vou. Não, mas domingo seguinte eu estava lá, a mesma senhora estava lá. E por um ano foi este cenário. E eu sinto o seguinte, que esse princípio do né, a questão do grão de mostarda, ele é muito importante, porque é uma sementinha só. Então, eu imagino que se você faz bem para uma pessoa, hoje não faz diferença pregar para 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Uma vez eu estava num estádio, tinha uma pastora pregando, mas parecia que as 10.000 pessoas estavam nos ombros dela, porque ela estava pregando para 10.000 pessoas. E eu cheguei para o meu colega pastor do lado e eu falei assim, tá vendo o cansaço dela? Como ela está tensa e ela está pregando, a dificuldade que ela está tendo, porque ela está pregando para 10.000 pessoas. Se ela estivesse pregando para uma pessoa, mesmo diante de 10.000, seria leve. Então, a leveza, por exemplo, você vai pregar a palavra, vai ensinar, não importa quantas pessoas estejam ali, você está falando para uma pessoa. Não importa se ali tenhamos 400, 1.000, 10.000, você está pregando para uma pessoa. Então, como essa pessoa está te vendo, como ela está entendendo, será que ela está conseguindo compreender a linguagem que você está falando, está alcançando o coração dela? Então, quando você individualiza a coisa, pronto, então é isso. Eu falei a um coração, aí tudo bem, no final você vai perceber quantas e quantas pessoas foram tocadas. Ok, mas o muito foi apenas uma consequência do focar em um. E acho que é assim que a gente tem que viver, né? Esse é o pastor Wilson. O Wilson, a pessoa, né? Acho que a gente, hoje, o propósito nosso é falar um pouco dessa pessoa, né? Porque, como pastor, as pessoas o conhecem, né? Como pessoa, poucos eu acho que o conhecem. E o que a gente quer é tirar essa estigma de que por trás desse pastor não existe uma pessoa. Não, existe uma pessoa. Esse pastor amoroso, esse pastor que vive o evangelho, que está fazendo a diferença na cidade de Ribeirão Preto,
ele é uma pessoa, ele tem ali por trás um alguém que formou, claro, né, que é dessa pessoa que nasceu esse pastor. Sim. O senhor concorda com isso? Sim, eu acredito. É da pessoa que nasceu o pastor. E uma coisa, Esdras, que eu acho que é bastante interessante é como essa pessoa é formada. Isso. Ela precisa ser formada a partir da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus em nós é Cristo em nós. Isso. É Cristo em nós. Então, qual foi a minha experiência? Falo sempre, né, quando tenho oportunidade nos cultos, né? Me converti aos 13 anos e dos 13 aos 15 eu não fiz outra coisa a não ser ler a Bíblia. Eu não falei que a gente ia chegar na pergunta? A gente tem sempre uma pergunta, eu sei que o senhor assiste os episódios, ele assiste todos. E como você conheceu Jesus? Eu falei, a gente não precisa perguntar isso para ele, porque vai chegar lá. Chegou. Dos 13 aos 15, que eu me converti aos 13 anos. 2 anos. Então, por 2 anos, eu não fiz outra coisa a não ser ler a Bíblia. E procurava todas as formas de... Sabe aquele calendário? Não, um calendário de leitura de Bíblia de um ano. Sim. Tal. Eu amava isso tudo, porque eu cumpria todos eles e criei o meu próprio, né? Porque eu queria, e além de ler a Bíblia um ano, eu queria ler a Bíblia em 40 dias. Então eu fiz assim um programinha para ler a Bíblia em 40 dias. O senhor tem isso escrito? Então, infelizmente, eu coloquei no verso de uma Bíblia e eu acabei, a Bíblia passou, acho que doei para alguém e acabou perdendo. Isso seria um achado hoje, hein? Publicar o modo Wilson de ler a Bíblia em 40 dias. Mas é simples, eu fiz o seguinte, 10 capítulos de Gênesis, né, pela manhã, no período da tarde, 10 capítulos de Salmo, e à noite, 10 de Novo Testamento. Mateus. Então, você vai, exatamente, começando por Mateus. Então, claro que nesse decorrer do tempo, o Evangelho, o Novo Testamento vai acabar mais rápido, né? Depois então, você vai ficar com o Novo Testamento, o Velho e os Salmos, né? Mas em 40 dias, 10, 10 e 10, ou seja, 30 capítulos por dia, 40 dias. Então, para mim, eu tinha aquela alegria de ler. Agora, dentro do que a gente estava querendo chegar. 2 anos lendo a Bíblia. Eu participava de concursos de escola dominical para quem chegasse no final de semana com mais versículo decorado. Eu lembro que eu bati um recorde de chegar no final de semana, nesse período aí dos 13 aos 15, com 110 versículos mais ou menos decorados, para recitar diante do líder da escola dominical, né? E eu queria ganhar o concurso, né? Era bastante competitivo, tinha uma concorrente que era a Lúcia, querida, né? Mas eu queria ganhar os concursos, mas eu queria ler a Bíblia, eu queria conhecer a Deus. Então, só não consegui fazer isso nessa mesma intensidade, porque aos 15 eu comecei a trabalhar fora, né? Então, 15 anos eu comecei a trabalhar no escritório de despachante, e aí a maior perda foi não ter mais aquele tempo de ler a Bíblia. Mas eu creio que esses 2 anos foram anos de formação, anos onde você pôde compreender o Espírito, não apenas a letra, mas o Espírito, a intenção. Por exemplo, quando Paulo fala, Timóteo, Tito, vocês viram as minhas lágrimas. Ou seja, vocês me conhecem nos bastidores. Vocês não me conhecem apenas no púlpito, pregando. Vocês conhecem as minhas lágrimas de decepção, de frustração com o pecado do outro, ou do próprio pecado. Então, são coisas que às vezes estão nas entrelinhas e que você precisa perceber pelo Espírito. E aí você faz uma oração, Senhor, eu quero essa sinceridade de vida. Eu quero ser sincero como Paulo. Eu quero ser sem máscaras, como Jesus está propondo, né, nessa pregação contra o farisaísmo e tudo mais. Eu quero ser essa pessoa, eu quero fazer as coisas e ser a mesma pessoa diante de alguém no público, mesma pessoa no privado. Eu quero ser assim, mas eu não consigo ser assim por causa da carne, a nossa natureza humana. Mas o Espírito Santo vem, escreve a palavra no nosso coração e vai formando essa identidade. Vem o Covid e muitas pessoas perderam a memória para muitas coisas, né? Eu mesmo preciso ser ajudado pelos meus filhos para saber, filhos, vocês acham que eu fiz isso em favor de vocês? Vocês acham que eu fui correto com vocês aqui? E meus filhos me ajudam porque eu não tenho lembrança de muita coisa. Mas o texto bíblico ficou.
mas os versículos bíblicos, né, na maioria, aonde não era para tocar, Deus não deixou tocar. Exatamente, não permitiu tocar. Então tá ali. Que é na formação da pessoa. Que é a formação da pessoa. Então isso aí, é Cristo em nós, a esperança da glória. Isso. São textos bíblicos que estão ali no nosso coração. Isso é importante as pessoas saberem, porque não, a gente ouve muito assim, fulano virou pastor. Sim. Fulano virou ou se tornou, e isso não existe. Existe uma construção de uma pessoa que se dedica, né? E o pastor não é só um recebimento, uma construção, é um chamado. Né? Uhum. Não existe uma pessoa pastor sem um chamado. Existe pastor sem chamado, que não pastoreia, só encena. Então, o que eu vejo hoje é que atrás desse pastor que tem o chamado Wilson Maia, tem uma pessoa que construiu esse pastorado. Parece filosófico, mas eu estou tentando chegar no entendimento assim, se é que podemos dizer isso, eu sei que ele talvez não se sinta constrangido, mas o sucesso pastoral do Wilson hoje é que atrás desse pastor tem uma pessoa que foi formada. E ele está contando um segredo. Foi formado por leitura bíblica, por interpretação bíblica, por entendimento bíblico, né? Pela palavra, né, pastor? Exatamente. O versículo que me vem é o que eu te mandei um dia, que é: criei Jacó, mas formei Israel. Isso. É a mesma pessoa, mas criação física... Foi, né, biológica, foi o Senhor. Mas formação de quem ele se transforma por meio de Deus, né? E isso não é fácil, Israel, né, pastor? Deus, Exatamente. Não é fácil construir isso, né? Não é fácil, a gente precisa de dedicar, né? O senhor precisou agir, né? Eu vou ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Dos 2 primeiros anos, dos 13 aos 15. E uma outra coisa interessante foi a partir dos 15. A partir dos 15 eu comecei a pregar na igreja. Então eu passava o sábado inteirinho, um menino de 15 anos, né? Que você espera de um menino de 15 anos é que no sábado vai jogar bola, curtindo a vida, jogando bola e nada, pipa. tudo certo, né? Na Zona Leste de São Paulo? É isso. Empinar pipa. Tá tudo certo, né? Mas o sábado eu gastava das 8 horas da manhã, parava para o almoço, terminava umas 8 horas da noite, todos os sábados a partir dos 15 anos, preparando sermão. E eu comecei assim, né, na raça, né, tentando anotar todo o sermão, anotava tudo e na hora de pregar, no comecinho, me perdia porque ficava preso ali ao papel, até que teve um irmão da igreja que falou assim: Wilson, faz o seguinte, escreva apenas os pontos principais, né, que hoje a gente usa bastante nas aulas que a gente dá de homilética, né, os tópicos, e ele me ensinou isso. E aquilo foi uma chave para mim, porque eu comecei a parar de escrever tanto e me concentrar apenas nos tópicos, né? E na hora o Espírito Santo daria o restante. Mas o que eu acho interessante é que Deus me deu essa oportunidade. Era uma igreja pequena e eles tinham a necessidade de que a gente pregasse. Então eu pregava todo domingo na escola dominical. Então era todos os sábados das 8 da manhã até umas 20 horas. Eu dedicava o sábado inteiro, de uma vez que eu já tinha passado 2 anos lendo a Bíblia. Então agora está na hora de ensinar a Bíblia. Então eu comecei a pregar e nunca mais parei. Então dos 15, esse ano eu vou fazer 60, né, em agosto, se Deus quiser. Mas dos 15 até o dia de hoje, nunca me apartei. E a gente entende que a melhor forma de você aprender é ensinando. Então, eu tinha assimilado toda, né, a leitura da Bíblia por 2 anos, mas agora eu preciso mergulhar num estudo mais profundo, porque agora eu vou ensinar as pessoas. E aí, isso também foi uma outra chave, uma outra oportunidade que eu tive de formação, né? Teve uma formação. Teve pessoas que contribuíram com a sua formação também. Teve pessoas, com certeza, né? Pessoas falaram, a gente precisa de multiplicar esse conhecimento. Esse menino aqui tem um chamado, vamos investir nele, exatamente, né? Os pastores que o acompanharam lá atrás. Lá atrás. Esse irmão que me ajudou, Cloriovaldo, foi quem me ajudou. Ele era, inclusive, bastante parecido com você. Eu lembro do Cloriovaldo, que me ajudou
nessas questões aí. Depois, meu próprio irmão mais velho, né? Sim. Era pastor, que me deu oportunidades ministerial, pastor Francisco Maia Nicolau, né? Me introduziu aí na faculdade teológica. Aí eu fiz a faculdade teológica aos 18 anos, né? Estava bem claro para mim que eu ia ser pastor, né? E, inclusive, no meu namoro com a Noemi, eu sempre chegava para ela e falava, Noemi, você tem certeza? Eu vou ser pastor, porque estava muito claro para mim o que Deus estava projetando, né? Então, dos 18 até o período do casamento, eu me formei na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Depois eu fiz uma integralização de créditos na Universidade Metodista para ter o reconhecimento do MEC. Tive mais 2 anos de teologia na Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. Então, dentre os colaboradores e instrumentos de Deus, a apóstola Valnice Milhomens foi uma pessoa muito importante na nossa vida, como incentivadora, como mestre, como pastora, como líder. Então, e nessa época, muito usado por Deus para isso. Nessa época que o senhor está falando, não estou querendo chamá-lo de velho, não, mas eu sou 10 anos mais novo que ele só. Mas nessa época, a formação ministerial ela era mais rígida, né? Mais rígida. Ela era ferro e fogo mesmo, era exatamente. Pesado. Tipo, é pastoreio que você vai ser, é chamado que você tem, então você vai ter que passar pelo fogo aqui. Exatamente. E aí eu quero chegar num tema, a gente sempre tem umas polêmicazinhas, né? Para lembrar, galera, nós estamos falando com o pastor Wilson, que é o pastor sênior da Igreja Voz, e também com o presidente de Conselho de Pastores de Ribeirão Preto, hoje eleito esse ano, né? Tem 2 anos de mandato, é isso, 2 anos. Isso é um peso espiritual grande e também uma responsabilidade de representar. O mundo espiritual tem as suas representações, né? Eu acredito muito nisso. Mas voltando para a polêmicazinha. A gente hoje percebe, pastor, e eu não sei se o senhor tem essa preocupação, eu queria aproveitar os nossos ouvintes aqui e o senhor colocar a sua visão nisso, de que nós temos que passar esse legado, né, que o senhor recebeu e os pastores de hoje receberam para frente, né? Sim. E a gente percebe hoje que não na totalidade, mas existe uma grande parte que pastoreia pelo Instagram, não quer muito compromisso com esse evangelho real, verdadeiro, um pouco de modinha, né? Isso preocupa um pouco. O que o senhor pensa disso? O senhor quer falar sobre isso? Quer pular essa pergunta? Mas a gente está preocupado com o que Deus vai fazer daqui para frente. Sim. Deus é o dono da obra, ele faz da forma que ele quiser. Mas a gente não tem que olhar para essa galera que está chegando agora e falar, pessoal, ó, não é só assim, não. Precisa... O que o senhor poderia falar um pouco para nós? Então, indo um pouquinho até para a realidade do Conselho de Pastores, né? Porque isso a gente tem visto também no Conselho, né? Sim. A gente tem um Conselho maravilhoso, mas a adesão dos pastores mais jovens é um pouco mais difícil. E essa é uma preocupação, porque os pastores estão passando, né? Como eu disse para vocês, esse ano faz 60. Enfim, todos nós estamos envelhecendo. Como parte dessa preocupação, a gente tem procurado chamar os pastores mais jovens. Por exemplo, nessa semana mesmo, nós conversamos com 2 pastores jovens, que são, assim, muito influentes na cidade, pelo que eles são, como pessoa, nos ministérios deles. E eu chamei para conversar, juntamente com o vice-presidente do Conselho de Pastores. Vamos chamar os pastores mais jovens, para que eles sejam inspiração para os demais. E que é importante que eles peguem essa característica do mais experiente para também misturar, né, pastor? A mistura da experiência com a energia do mais novo é importante. E o que vai, acredito que, não digo garantir, né, uma sucessão assim saudável, mas pelo menos vai facilitar, né? É que a gente mais velho, que já não tem mais tanto aquele vigor de eventos de igreja, que a gente, como eu disse para vocês, a gente começou o ministério muito cedo, então eu já fiz de tudo, já dirigi acampamento, já cobrei escanteio, cabeceei, segurei a bola, a gente fez de tudo, passou por todas as áreas da igreja, mas chega um determinado momento que a gente já não tem mais esse vigor, mas a gente tem o vigor da mesa. Isso. A gente tem o vigor da mesa. E é isso que a gente passou para os pastores mais jovens. Olha, a gente já não tem mais a cabeça para criar tantas coisas que a gente já fez, né? Isso para nós já passou, mas nós temos algo que vocês ainda não têm. E isso a gente quer passar
a mesa. A mesa é o lugar onde nós compartilhamos experiências. A mesa é o lugar onde a gente conta a nossa história. A mesa é o lugar onde a gente compartilha como é que a gente começou. Hoje, por exemplo, até mesmo a questão de pastor está meio atrelado a dinheiro, a fama, porque infelizmente acabou se tornando meio assim, né? O pastor, ele pode até desejar isso porque ele está com outro interesse, talvez de enriquecimento, de fama e tal. Mas na minha época, eu recebi o chamado pastoral lá no Coab 2 de Itaquera. O que eu tinha como referência de pastor? Era o pastor pobre da esquina. Então, quando eu desejei ser pastor, jamais passou pela minha cabeça qualquer outro interesse a não ser servir a Deus. Agora, isso a gente passa onde? À mesa. E é a mesa que a gente vai checar, jovem pastor, o que te faz desejar o ministério, o que você está buscando, qual que é o seu alvo. Porque então, eu acho que o grande segredo é esse, a intenção do coração. Porque ninguém está falando aqui que é errado ter a fama, porque quem traz essa glamorização é o próprio povo. Agora, o pastor tem que aprender a lidar com isso, porque senão isso acaba virando prioridade, porque o coração dele se contamina com essa prioridade, e aí o evangelho fica secundário, e aí a gente corre o risco de amanhã não ter a qualidade que nós temos hoje de pastoreio. Eu acho fantástico isso que o senhor acabou de falar, que eu nunca tinha ouvido falar. A gente tem um vigor da mesa, que é passar, né, a experiência, né? Passar a experiência. E aí se cumpre o Salmo 128, né? Teus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Planta de oliveira ao redor da tua mesa. Então são filhos biológicos, mas também filhos espirituais, pastores que estão em formação e que vão olhar para a gente, vão conhecer os bastidores, né, para além do púlpito, para além das realidades visíveis. O púlpito é a pontinha do iceberg, né, pastor? O púlpito é a pontinha do iceberg. Então, se a gente não tem mais aquele vigor para as grandes coisas, e graças a Deus, porque isso já foi vencido e superado, mas a gente tem o vigor da mesa, né? O vigor de contar história, o vigor de pegar na mão deles e ajudar e orientar. E foi muito bom, porque um dos pastores que eu chamei, né, que eu e o meu vice-presidente nós chamamos, e convidando para estarem com a gente no Conselho de Pastores, ele disse o seguinte: pastor, só do fato de vocês terem nos convidado para essa mesa já nos faz desejar caminhar com vocês. Ai, que legal. Quer dizer, não foi... Porque às vezes a ação também é ao contrário, o sisudo, né? Vamos chamar assim. Eu sou aqui, eles que venham. Não, o senhor deu a mão, vem, senta aqui comigo. Então, esses próximos anos serão anos de energia, de rejuvenescimento do conselho, que representa uma cidade, né? Nossa cidade é tão grande, né? 750 mil habitantes, uma cidade importante, que precisa dessa representação. Porque aonde o bem dá espaço, o mal ocupa. Não é isso? Exatamente. E também, por outro lado, é importante a gente passar essa visão da transformação que Deus faz, das lideranças e da experiência. A igreja precisa também entender isso, né? Que às vezes a própria igreja fala, mas eu gostava do fulano, e agora tá mudando, mas a vida vai se atualizando, né? E Deus tem as suas multiformas de trabalhar, e Deus usa, eu acho muito bonito na Igreja Voz, que de vez em quando sobe uma pessoa para pregar, e você fala, rapaz, eu não ia pensar que essa pessoa ia trazer essa palavra. E quando ela sobe, você fica meio temeroso, você fala, será que vai vir alguma coisa boa, né? Não que venha ruim, mas será que vai vir do jeito que... Quando eu digo a coisa boa, será que vai vir do jeito que a gente está acostumado a ouvir? E Deus fala. Por quê? Porque é a igreja que vai usando as ferramentas que tem. Eu já tive essa experiência. Sobe uma pessoa lá, vai trazer uma palavra, Deus fala. Por quê? Porque existe alguém sênior, com experiência, que está sentando na mesa e está transferindo conhecimento, transferindo unção, né? Hoje pela manhã, quem sabe é isso que Deus deu essa palavra, né? A gente falou aqui no bastidor que Deus usou o profeta Elias a lançar a capa em Eliseu, né? E quando ele lançou a capa, ele falou, você pode ir lá, despedir do seu pai, dar um beijo nele e volta aqui, porque você lembra o que é que eu te fiz. E aí a sequência do texto mostra que
Eliseu estava lá envolvido com os bois e com os arados, né? Com as palheiras. E quando ele voltou, a primeira coisa que ele fez foi matar os bois e queimar as palheiras, queimar os arados. Falou, vamos fazer um churrasco disso aqui. E isso, para mim, no meu coração, representou, tipo, não tem mais volta. Não tem volta. Não tem volta. Você agora vai fazer o que eu te chamei. O ministério pastoral tem muito disso, né, pastor? Não tem mais volta, né? Não tem. Os bois estão mortos e as palheiras estão queimadas, a carne já foi assada e agora é fazer o que tem que ser feito, né? Sim. As pessoas que estão hoje olhando para o pastor Wilson enxergam isso. Sim. Não tem mais volta. Não tem mais volta. E a perspectiva da eternidade é maravilhosa. A perspectiva da eternidade, que esse não tem mais volta, porque o que faz a gente querer voltar? O amor por essa vida, o amor pelas coisas dessa vida. Mas quanto mais cresce em você a perspectiva da eternidade, para onde você está indo, então mais você tem vontade mesmo de deixar, de abandonar, e fica mais leve a vida ainda. Porque num certo momento da nossa vida a gente ainda tem algumas preocupações. Não paguei minha casa ainda tenho que fazer isso, aquilo e tal. Mas quando você vai chegando num determinado momento em que até isso também já não tem mais nenhum valor, não tem mais nenhum peso na sua vida, porque o que você quer, e isso está baseado no versículo que praticamente rege a nossa vida, né? Atos 20, 24, mas em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém. Então, quando você nada tem a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria, né? Não com peso, nem com fardo, com alegria, a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, esse não ter volta é justamente um entendimento que você tem que aquele que lançou a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. Então, é olhar para frente. E o que você encontra à sua frente? Você encontra a glória não desse mundo, mas a glória por vir. Então isso é como se fosse um imã que nos atrai para a eternidade. As pessoas às vezes não entendem quando a gente fala assim da santa inveja que a gente tem quando alguém parte e vai para a glória, né? Minha esposa reclama comigo, dizendo, não, fica quietinho aí, porque a hora que chegar o seu momento você vai. Mas é uma coisa assim, que a gente não sabe explicar. Mas é um triunfo mesmo. Alguém que viveu uma vida digna, viveu para o Senhor, cumpriu o chamado dele e ir para o descanso, é uma coisa que é realmente a glória, né? Então, é que cumpre a palavra, que esse mundo é passageiro. É isso que faz com que você não queira voltar. Porque não tem nada lá atrás que valha a pena você voltar. É olhar para frente e tentar fazer com que o maior número possível de pessoas possam compreender isso, ter essa dimensão da eternidade. É aí que eu queria chegar. Olha como que as coisas vão encaixando, né? O senhor tem um prazer de ver Deus transformando as vidas, né? Isso deve ser o seu maior prazer. Maior prazer. Quando uma palavra, de verdade uma mesmo. Conversão. De verdade. A gente vê isso nos seus olhos. Não, quando o senhor conversa com todos da mesma forma. Ele conversa. Eu tenho algumas experiências de encaminhar para ele algumas pessoas que chegam até nós e estão na nossa célula caminhando, conhecem a Jesus, e eu faço questão, você precisa conversar com o pastor Wilson. E ele, de bom grado, sempre atende, e depois a pessoa volta, eu acho que eu nunca falei isso pessoalmente, mas vamos falar aqui para a galera. A pessoa volta assim, uau, como ele é acessível, como ele é agradável, é do mesmo jeitinho que a gente vê falando lá no púlpito, e conversa, e você conversar com uma pessoa, percebendo que ela está dando atenção ao que você está falando, é perceptível isso. É diferente você sentar e gastar 1 hora ali. Então, eu acredito, eu sempre falo para as pessoas, falo assim, isso é porque ele tem o prazer de ver a transformação que Cristo faz nas pessoas. É a missão do pastor, né? É a missão do pastor, é a missão do cristão. Minha alegria se consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso tem a ver justamente com aquela assimilação do Espírito que você encontra na Bíblia. Então, quando você vê um Jesus que está lá com a mulher samaritana e os discípulos estão lá dizendo para ele, mestre, come. Veja que estava num sol escaldante, estava cansado, parou ali para beber água. Então,
tinha todo o cenário de alguém que estava com fome. E os discípulos dizendo, mestre, come, preocupado com a saúde dele. E aí ele pegou e disse, tem uma comida que vocês não conhecem ainda. Minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então tá, você está lendo aquilo lá aos 13 anos, dos 13 aos 15. Peraí, a minha comida é isso aqui? A minha comida é o evangelho, é fazer o bem para as pessoas, é ver a transformação de vidas. Senhor, eu quero isso daqui. Mas que não seja algo mental, que seja algo escrito no coração. Porque quando é escrito no coração, passa a ser o seu ser, a sua vida, o seu ser. Você passa a ser aquilo lá. É a palavra de Deus dentro de você que faz desejar o que Jesus desejava, que faz desejar o que Paulo desejava. Então essa formação é a formação da palavra escrita pelo Espírito Santo de Deus. Então quando o Wilson, vamos assim dizer, se alegra realmente, é uma alegria sincera, mas não é natural do Wilson, faz parte do quê? Da realidade transformadora do Espírito Santo pela palavra de Deus na nossa vida. Sim, isso é muito lindo. Agora, indo para toda essa formação pastoral, toda essa experiência, passando pela experiência de púlpito, nós não podemos deixar passar em branco de que como que nasceu o Wilson escritor. Em que momento Deus falou, Wilson, vai escrever um livro? Porque então, isso é sim, interessante. Bom, eu, desde jovenzinho, né, que eu tinha que ter responsabilidade de pregar e tal, eu comecei a escrever, não com pretensão de escrever livro. E, por exemplo, o Evangelho de Marcos, que a gente está estudando agora, né, Sementes de Glória, é resultado de trabalhos assim, de muitos anos. E uma vez eu peguei um comentário bíblico muito fininho, mas era um comentário bíblico de um dos evangelhos que eu não lembro, acho que era do Evangelho de João. E eu pensei assim, puxa, que legal, eu vou pegar então essa ideia e fazer no Evangelho de Marcos. Foi essa, comecei sem pretensão. Nasceu de no coração. Sem que aí já começa a pensar a ideia de alguém que está empreendendo, né? Vou escrever. Exatamente, escrever. E aí eu comecei a escrever e comecei a preparar ali as lições e tudo mais. E quem me ajudou, quem startou isso também na minha vida foi também a apóstola Valnice. E eu devo também isso a ela. Por quê? Porque esse meu material que eu escrevi acerca do Evangelho de Marcos estava bom aos meus olhos, mas não estava bom aos olhos de quem já tinha uma experiência de escritor. Como escritora, né? E aí eu submeti a ela e ela falou assim, olha, a gente precisa trabalhar algumas coisas. Você vem aqui, eu fui no escritório dela e ela me deu uma dica que eu levei para todos os demais livros que eu escrevi depois disso. As frases precisam ser curtas. E aquilo foi uma chave para mim. As frases precisam ser curtas. Sabe essa mania que a gente tem, de repente, escrever uma frase, eu tenho essa mania. Primeira linha, segunda linha, e nunca acaba? Eu tenho. Né? Primeira, segunda, terceira. Não, Wilson, faz o seguinte, resume um pensamento numa frase curta, depois você continua. Né? Aquilo para mim foi uma chave tão grande, eu devo muito isso a ela. Olha que legal. Porque aí eu fiz uma revisão de tudo aquilo que eu tinha preparado e realmente percebido, tinha muitos vícios nessa área, e aí fui corrigindo tudo, tal, submeti de novo, e ela falou, tá joia, tá muito bacana. E aí a gente lançou Semente de Glória. E por acaso foi o primeiro livro? Foi o primeiro livro. Olha que legal. Foi o primeiro livro, foi em 2000. 42 lições, não são? São 40 no primeiro livro e 43 no segundo 40 livro. E 43. Mas todas baseadas no Evangelho de Marcos, né? E aí, o senhor sentiu dificuldade de escrever? Não. Qual que é a dificuldade de escrever um livro? Eu tenho essa curiosidade. Então, a dificuldade, Esdras... Bom, eu acho que tem um pouco a ver com o seu gosto pela escrita. Então, como eu sempre gostei muito de escrever, escrevia textos, como eu disse, sem a pretensão de que aquilo se tornaria num livro. Mas eu tinha um certo prazer de escrever. Com esse ajuste que a apóstola Valnice me deu, então eu peguei mais gosto ainda. E falei, puxa, tenho tanta coisa aqui. E aí eu também tributo a minha juventude, vamos assim dizer, porque eu acho que eu escrevi bastante, porque eu tinha muito vigor para isso, né? Sim. Eu tinha muito vigor para pegar aquilo lá e tal. Hoje eu já estou com mais dificuldade para poder escrever.
né? Mas no tempo em que eu estava mais também agora avô, isso, né? 3 netinhos. Isso, hoje eu tô com um pouco mais. Vamos chegar lá ainda. Hoje, talvez um próximo livro teria que demandar alguns anos, assim, para eu poder lapidar e trabalhar direitinho. Mas, enfim, com essa ajuda que ela me deu, aí eu percebi que eu tinha material em muitas áreas, né? Espírito Santo, livro de Êxodo, material para Israel. São, na verdade, ao todo, se eu não me engano, são 15 livros, Tiago, né? Tem Tiago, enfim. Evangelho na Prática. Tem Uma Noiva, 1 Coríntios 13. São livros simples, né? Curtinhos, mas alguns um pouco mais longos. Não tinha dificuldade nenhuma. Não tinha dificuldade nenhuma de escrever o livro. Está respondido. E com essa dica que ela deu, eu fiquei mais atento a e escrevia no computador ali, no teclado ou na mão? Ali? No computador. Isso, no computador. Mas o começo é máquina de escrever, né? A minha faculdade eu fiz com aquela maquininha de escrever pequenininha. Olivetezinha, né? Os trabalhos de faculdade eram naquela lá. Né? Olivete, então uma verdinha? Isso, uma verdinha. A gente comprava ela, essa tinha lá, Arapuã. Casas Arapuã, você comprava a Olivetinha. Isso, então a gente fazia trabalho de escola, então eu gostei, né? Gostei de escrever já desde... Precisa estar com a cabeça boa, né? Para começar a escrever um livro, precisa estar concentrado ali, pensando... concentrado. Como eu disse, hoje a gente já está com um pouco mais de dificuldade, porque a igreja hoje está num crescimento totalmente diferente do que qualquer outro período da nossa vida. Apesar da gente ter muitos pastores excelentes, ótimos, que nos ajudam, e obreiros, né, em todas as áreas, líderes. E graças a Deus líderes, mas, querendo ou não, tem todo um olhar, né? Tem um olhar sobre os líderes, um olhar sobre as ovelhas. E eu sempre tive um perfil de não dificultar que as ovelhas cheguem a mim. Mesmo no crescimento da igreja, eu procuro estar acessível mesmo às pessoas, né? Vocês até me ajudam nisso, porque eu sou acessível até demais, e isso traz também um peso de saúde também, né? Por uma questão de logística, a gente acaba ficando sobrecarregado. Então, até agradeço o zelo que vocês têm tido para comigo, de me poupar em muitas coisas, né? Sim. Mas, querendo ou não, é um perfil meu de tentar olhar para todo mundo e ajudar todo mundo, de ser acessível a todos, sem que as pessoas tenham que falar primeiro com fulano, Beltrano, para depois chegar... Nunca me vi dessa forma. Mas verdade, isso é acadêmico, sabe? Porque eu tive um treinamento, acho que 1 mês atrás, e com alguns executivos de multinacional, e um deles, que era o Gustavo Werneck, que é CEO da Gerdau, uma empresa gigantesca, né, mundialmente, a Gerdau, Aços Gerdau. Sim. E aí ele comentou que hoje ele é uma pessoa que ele fala com 18 pessoas só na empresa. Então, por quê? Porque a produtividade dele é diminuída quando ele aumenta o número de pessoas que ele fala. Sim. Talvez a comparação é ruim, porque nós estamos falando de igreja e ovelha, mas só para trazer também para um cenário de realidade, porque nós somos humanos, o senhor é humano, por trás do pastor tem uma pessoa, a gente começou falando disso. Quando o senhor abre muito o leque e falar com muitas pessoas, com diversos temas, variados assuntos e, enfim, emoções, e um monte de tudo, isso traz uma carga de produtividade, diminui, porque o senhor não consegue ser efetivamente resolutivo para tudo. Exatamente. Então o senhor tem que ter, sim, esse cuidado hoje, e as pessoas que estão nos ouvindo, talvez... Uns podem estar dizendo, não tenho dificuldade de falar com ele, outros podem estar até dizendo, agora eu não consigo mais falar com ele. Mas a gente precisa entender que o crescimento, e humanamente falando, exige esse cuidado, né? E eu tenho certeza que se tiver uma filhinha acontecendo ali, em algum momento vai falar com ele. Mas é humanamente impossível dizer que do tamanho que o senhor hoje... trouxe a Igreja Voz, Deus lhe concedeu esse ministério gigantesco, não consegue falar com todo mundo, e isso não pode ser um peso. É acadêmico, bíblico também, né? Porque o sogro de Moisés também vai lá aconselhar ele, né? Vai falar, agora não tá certo isso, e traz aquela visão dos líderes. Né? Então, é bom a gente ocupar esse espaço para explicar para a igreja e para a cidade que o pastor Wilson, ele tem um plano e um projeto de pastoreio que está acontecendo, vai continuar acontecendo, mas que ele passa por transformações, ele passa por aperfeiçoamento, né? Ele passa por contar mais com
a liderança que está em volta dele, você percebeu que ele falou, quem é o vice-presidente do conselho, pastor? É o pastor John. Pastor John. Você viu que ele levou o pastor John para conversa com os mais jovens, porque depois ele divide ali, você fica com esse, eu fico com aquele ali, então tá sempre num suporte, né? Então, o crescimento da igreja passa por isso, passa por saber distribuir as atividades, passa por saber distribuir as responsabilidades. Eu acho que o senhor faz isso com excelência. O senhor faz isso assim, com uma característica tão boa, porque o senhor passa isso e ao mesmo tempo não transfere, né? Mas o senhor fica ali acompanhando e as coisas vão acontecendo. E tudo vai de acordo com o plano de Deus. Tem 2 momentos na minha vida que marcam muito quando eu conheci o pastor Wilson. O primeiro momento, nas primeiras reuniões, em uma delas eu ansiosão, né? Parece que eu não sou, né? Eu acho que parece. Sou bem ansioso, mas vou aprendendo, né? Já aprendi hoje aqui com ele, já aprendi. Queria, talvez, que acontecesse mais rápido, né? Ele olhou para mim e disse uma frase, falou assim, vamos caminhando. Aí eu peguei essa frase. A gente tá sempre lembrando dela, né? E esse dia eu fiquei com ciúme, sabe? Porque eu vi que ele tá usando essa frase com outros também. Eu falei, opa, essa frase é minha, pô. Tô brincando. Mas ele pegou essa frase e tá usando com outro. Mas vamos caminhando. Esse vamos caminhando parece vamos caminhando, 2 palavras. Mas ele tem uma profundidade. Por quê? Porque nessa entrelinha é um caminhar. Vamos caminhando. E teve momentos difíceis da minha vida. Difíceis. Porque, de novo, né? As pessoas acham que a gente não tem momentos difíceis. E que você olha pra dentro e fala, cara, não, vamos caminhar. Vamos caminhar, que vai dar tudo certo. Vai passar, vai acontecer. E Deus está com a gente. E o vamos caminhar eu não tenho o que falar. Mas vamos caminhar. Eu imagino que seja assim, sabe? Vamos caminhar. E o segundo momento, que aí eu queria deixar registrado nesse podcast também, ele falou da apóstola Valnice, né? Falou do ministério, da INSEGEC. E quando eu cheguei na Igreja Voz, eu vim de outro ministério, então assim, com outra cultura, né? O mesmo Deus, o mesmo evangelho, a mesma fé, mas uma cultura diferente. E um dia eu fiquei assim, meu Deus, eu tô escutando isso. Aí eu presenciei a apóstola Valnice falando assim para ele, Wilson, chegou a sua hora, vai caminhar, você precisa, não sei se foi o termo desmamar, não sei o termo que ela usou, mas você precisa, você tem asas, vai voar, uma coisa assim, as nossas asas estão se esbarrando e tal, mas com carinho e com autoridade. Eu vi ela falando, pastor Geraldo, pastor Elton, lá em Sumaré, na reunião em Sumaré. E aí, ele olhou, só ouviu, saiu, convocou uma reunião de presbitério quando chegou em Ribeirão, comentou, e eu olhando, e ele não agiu, sabe? Ele só ouviu. E ali eu fiquei pensando, falei, cara, da cultura que eu vi, e eu tô falando isso para as pessoas entenderem o sucesso da Igreja Voz hoje, parte desse princípio de honra, princípio de seriedade e princípio de reino. Esse é um testemunho meu. O podcast é dele, mas o testemunho é meu. Eu vi isso, eu quero registrar isso, porque isso aqui daqui a uns anos alguém vai ver e vai falar, uau, é isso. Passou 1 ano, a apóstola Valnice tinha dado para ele, há 1 ano atrás, autonomia para desligar do ministério em INSEGEC e fazer o que Deus estava colocando no coração dele. Numa cultura de qualquer ambiente, isso era uma autonomia, gente. Não estou nem falando de dinheiro, porque não falando de igreja, mas estou falando de autonomia. E ele ficou 1 ano esperando. Estou errado no tempo, não? É verdade, ele ficou 1 ano esperando, e a gente, reuniões após reuniões, eu ia para a reunião, eu ia a falava, acho que hoje ele vai falar que vai sair, hoje ele vai falar que vai isso. Precisou... Aí eu não vou dizer que é certeza, porque eu não acompanhei esse fato, mas eu imagino que precisou da apóstola Valnice dizer para ele, Wilson, mas e aí? Passou... Precisa ela desenhar, né? Ela desenhou e falou, e aí, Wilson, você não vai pegar e sair? Ou seja... Já está autorizado, né? Já está autorizado. Aí depois de 1 ano, aí ela veio,
Outra coisa que marcou a transferência abençoadora. E nós estamos falando aqui, né, em público, coisas que isso fica marcado, mas em qualquer ambiente isso não seria tão natural. Seria muito ambientes, né, de tensão, porque nós estamos falando de patrimônio sendo transferido, nós estamos falando de receita, nós estamos falando de poder, de gente, nós estamos falando de tudo. E o Wilson Maia, vou chamar isso pro meu amigo, o Wilson olhou, quando ele fala assim, é o reino, é isso, ele fez isso. Não é só, porque quando você quer mexer numa pessoa, você mexe no poder dela, mexe no dinheiro dela, mexe nas condições dela. Agora, você quer conhecer uma pessoa, você entra nesse âmbito. Então, o pastor Wilson, ele mostrou, isso para mim ficou marcado, que as coisas acontecem da maneira que Deus planeja. Ele deixou acontecer. Sabe quando ele falou para mim, vamos caminhando? Ele fez isso nele, na vida dele. Ele falou, vamos caminhando. Ela falou para mim, imagina que ele deve ter... Ela falou, vai acontecer. E aconteceu que foi bênção. E hoje só é bênção para a Igreja Voz por conta disso, por causa da liberalidade. Ela veio, fez um culto. Eu nunca vi isso, eu nunca vi. Se você já viu, eu nunca vi. Ela veio, fez o culto, transmitiu, Igreja Voz, as telinhas, e vamos. E está abençoada até hoje. A gente pode falar dela aqui hoje, não tem problema algum. Né? E hoje ele é a representação da cidade. E eu acredito que essa transferência de unção, essa coisa de liberalidade, em todas as igrejas de Ribeirão Preto, faz a diferença. Um detalhezinho acerca disso, tudo tem a ver também com a experiência de vida, né? Quando eu era muito jovem, já na condição de pastor, eu passei por um momento de divisão de igreja. E aquilo foi uma coisa que, diante de Deus, eu orei para que nunca mais eu participasse de qualquer coisa que pudesse deixar as ovelhas divididas, desamparadas. Porque a gente sabe quem sofre são as ovelhas. O prejuízo na vida das ovelhas é uma coisa assim. Então, isso foi perfeito o que você falou, a observação. E nesse ano... Eu não sabia que o senhor tinha tido essa experiência de divisão. Sim. O senhor viu que eu não quis nem tocar. Exatamente. Mas eu imagino, assim, então... Muitos anos, eu era bem jovenzinho. E vi isso acontecendo na igreja. E vi também as pessoas confusas, vou para cá, vou para lá, o prejuízo na vida da pessoa. Então, o temor de Deus, ele é muito, muito, muito forte na vida da gente. Então, durante esse período aí de espera, tudo bem, temos a direção, mas Deus tem um modo e Deus tem um tempo, né? Para que a coisa aconteça de uma maneira que seja perfeito, que seja... Que todo mundo possa saber que é isso que Deus está querendo que aconteça. Não é nada que o Wilson queira, ou nada que a apóstola Valnice queira, mas é uma coisa que Deus esteja dirigindo para a gente. E foi de fato isso. Na medida em que a gente deixa isso, Deus fazer, né? As coisas acontecem de uma maneira tão linda que nenhuma... E aí é um outro exemplo que Jesus dá, né? Das ovelhas que o Senhor me deu, nenhuma se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas Jesus tinha aquela consciência, do que o Senhor me deu, eu não posso perder. Então, como pastor, eu não posso, né, em momento algum, que alguma decisão, alguma coisa, seja pedra de tropeço na vida de alguém. Então, às vezes a gente caminha uma segunda milha para ir no pasto das ovelhas, né, o que Jacó fez. Não, preciso ir no pasto das ovelhas. E eu acho que essa consciência faz com que Deus faça do jeito dele, da forma dele, e você faz muito bem trazer isso, porque Deus fez isso de uma maneira tão gloriosa, tão maravilhosa, que não houve nada, nenhum questionamento, nada de mentira, nada de bastidores, nada de política, nada que é uma coisa na frente dos outros e outra atrás. Não, tudo muito puro, muito verdadeiro, tudo debaixo da luz. Isso é bênção. Então, para quem hoje nos assiste e quer entender o que Deus está fazendo na Igreja Voz, pode nos visitar lá para você enxergar isso mais de perto, porque não é à toa, é muita oração, é muita unção, é muita vontade de Deus, muita entrega, né? Isso tudo, porque às vezes as pessoas estão achando, como que faz isso? Não tem técnica, isso é espiritualidade, isso é vida. Intimidade com Deus mesmo. A gente partindo para o final, pastor, a gente tem que falar um pouco da família, né? Eu esperei, talvez a gente ia conseguir convencer a pastora Noemi para estar aqui. Tentamos. Mas a pastora Noemi é um esteio aí, né? Você já falou isso algumas vezes em púlpito, né? Ela é. Essa semana mesmo eu estava falando para ela,
Amor, como eu sou feliz ao seu lado. De verdade, como eu sou feliz, a Noemi, eu a conheci bem jovenzinha, acompanhando a mãe dela para ir para a igreja, né? Estava novo na igreja em Jardim Helena, lá em Guaianazes, ali do ladinho da Coab 2. Jovenzinha, sem carro, debaixo do guarda-chuva, na garoa, acompanhando a mãe para levar para a igreja. E a Noemi lia a Bíblia para a mãe, que não sabia ler. Então, a infância da Noemi foi assim, né? Lendo a Bíblia para a mãe, séria, na igreja. Então, foi a melhor escolha da minha vida. Noemi, melhor escolha da minha vida. Quando eu era mais novo, eu tinha aquela expectativa de que ela fosse uma pregadora, né? Porque a gente foi alimentado com isso, né? Especialmente no meio batista, né? Que a esposa tem que mais ou menos fazer o que o pastor faz. E depois eu fui percebendo, não, ela é perfeita do jeitinho dela, no dom dela, né? E ela se realiza no ministério fazendo a coisa do jeito que Deus colocou no coração dela. E ela, na verdade... Ela é executora, né? Ela é executora. Ela é executora. Muito, muito firme na fé. Oração, muito né? firme. E uma coisa... eu atribuo também aos filhos serem tementes a Deus muito por causa dela. Alguns vão pensar, não, o pastor levou os filhos para servir a Deus. Sim, nós temos a nossa contribuição, a espiritualidade, a paternidade. Tudo isso é muito importante. Mas a Noemi nunca deixou de ser mãe por nenhum evento de igreja. Ela sempre priorizou a família, os filhos, o cuidado. Então, os filhos hoje não têm revolta da igreja. A nossa primeira igreja é a família, né? Exatamente. Eles poderiam ter se, de repente, ela fosse aquilo que eu desejava que ela fosse. Não igreja, igreja, igreja. Não. Ela foi casa, 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 né? Ela cuidou dos filhos, ela amou os filhos, não deixando faltar nada para eles. Então, nessa combinação da questão espiritual, que nessa, de certa forma, eu fui o carro-chefe na questão aí da espiritualidade, ela foi o carro-chefe na questão do lar, da família. E nessa combinação, meus filhos amam a igreja porque nunca foram desprezados no contexto de família. E ela fez esse papel e tem feito esse papel maravilhosamente. Então, somos felizes. Como família, como pastores, como igreja, quando os filhos estão em casa, a gente fala da igreja sem que a igreja seja um peso, sem que a igreja seja algo ruim, não. A gente faz planos para a igreja, porque igreja e família para nós foi uma coisa só. Isso, olha que maravilha. Noemi, pastora, um abraço. A gente ainda vai conseguir trazer você aqui. Ela é executora, ela é demais, ela conhece tudo. Eu posso falar... Eu acho que a igreja deve ter um calhamaço. Como é que chama o plural de chaves? Um calhamaço de chave. Um molho. Um molho. Tem um molho de chave. Ela conhece as chaves das portas da igreja, acho que pelo formato do segredo. Ela é executora profissional. É maravilha. Tenho certeza que o seu ministério, pastor, é tudo isso que Deus lhe deu, porque ela, com certeza, é um esteio aí, né? Tem os filhos, né? O Levi. O Dani já veio aqui, já contou a experiência. E a Esther, né, que agora está debutando como mãe. Como mãe, né? Exatamente. Como chama a filhinha da Esther? Helena. A Helena. Fez 2 meses agora, dia 23. 2 meses, a Helena. Os netos, né? Helena, Tito e a Olivia. E vai agora chegar o Kalel. O Kalel. Tem mais um, é verdade. O Dani falou que quer 4, 5 filhos, 6. O Kalel tá chegando. Família crescendo. Nem sei se eu podia publicar aqui, mas agora já foi. Ô Jojo, qualquer coisa você dá um corte aí. Mas a família crescendo. E uma das últimas perguntas da minha parte, Mayra, não sei se você queria aprofundar mais aí, a gente tem tempo aí. O senhor faria alguma coisa diferente do que o senhor fez durante dessa vida toda, olhando para trás aí, que talvez falar, isso eu faria diferente? Eu acho que a gente pode dividir isso em 2 coisas. No geral, quanto ao destino da vida, quanto às decisões que a gente tomou, não mudaria nada. Mas mudaria muita coisa no que diz respeito à forma como você vai vendo como você tratou uma pessoa
no passado, o nível de ansiedade que você tinha para aquela tomada de decisão pontual, não que alguma coisa que mudasse destino, mas algumas coisas pontuais, fruto de imaturidade, fruto de ansiedade, fruto de um olhar ainda pequeno, então mudaria sim. Então essa avaliação tem a ver com questões pontuais. Puxa, eu acho que aquela pessoa poderia ter tratado melhor, eu podia ter cuidado melhor daquela pessoa, eu podia ter sido o melhor pastor. Então, vez por outra, sou visitado por pensamentos assim, de que eu poderia ter feito melhor no cuidado de pastores, né? Muitos pastores passaram pela minha vida, então, que estavam sob a minha responsabilidade, e especialmente mais no passado, vez por outra, sou visitado por pensamentos de que poderia ter sido mais carinhoso, poderia ter tido mais paciência, então faria diferente, com certeza. Mas questões pontuais. Agora, no que diz respeito ao destino, ao rumo, né, da vida como um todo, ministerialmente falando, estou muito feliz com tudo que a gente fez. Ter investido na carreira ministerial, sim, pastoral, escritor, pai, tudo igualzinho, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E se, sabe, sinto assim, que se Deus chegar, Wilson, terminou o seu trabalho, não tenho nenhuma frustração acerca de qualquer coisa. Mas eu ainda desejava fazer isso, aquilo. Não, eu estou muito em paz de que aquilo que Deus me mandou fazer, eu procurei fazer, né, da melhor forma possível. Sim. Então, estou muito feliz com o destino das coisas, né? Isso, com o destino da nossa vida. E para frente, o que temos aí na cabeça do Wilson? Temos um projeto novo, temos uma continuidade, temos uma... Eu acho que o aperfeiçoamento da mesa. Sim. Eu acho que é isso, né? A força da mesa. Eu acho que esse ponto é aquilo que realmente eu sonho fazer. Contribuir com o reforço de quem está chegando. É o discipulado, é a conversa, é passar experiência, passar história, né? Penso também, a gente tem muita coisa de material no YouTube, estudos, convergência bíblica, teologia bíblica. Então, transformar isso de alguma forma, aproveitando também a tecnologia de hoje que nos permite, né, inteligência artificial para nos ajudar a organizar tudo isso, né? Mas o senhor está estudando inteligência artificial? Não, mas graças a Deus eu tenho meus filhos, né? Que estão, né? O Dani está muito avançado nisso também, né? Então, vai nos ajudar. Então, acho que é isso. Pegar aquilo que a gente escreveu, ou pregou, ou fez durante a vida, para deixar isso como legado. Tanto no formato de livros, de estudos. Então, isso que eu sempre aprimorar, fazer. Então. O para frente é mesa, transferência de conhecimento, experiência e aprimorar o que já foi feito. Exatamente, aprimorar. Não tanto no que diz respeito a produzir coisa nova, mas pegar aquilo refinar. Que já... Isso, pegar aquilo que já está aí, né? Já está aí nas pregações, nos estudos, eu tenho muitos estudos também no YouTube, e pegar isso e, bom, isso aqui foi o que eu fiz durante a minha vida, né? Então, vamos organizar direitinho, deixar na mão das pessoas, a Igreja Val já tem uma plataforma bem legal, né? Da educação, né? Da educação, né? Que é... Todos os projetos, a gente vai estender um pouquinho aqui. Todos os projetos, eu tenho o privilégio, né, de fazer parte do presbitério da igreja, isso é uma honra que ele me deu, convidando para estar ali, e eu sempre vejo ele plantar os projetos. A plataforma educação, para quem não sabe, ele estava numa reunião e falou assim, eu desejo que aconteça isso. Aí nasceu agora, a gente está com a plataforma da educação. Aí é maravilhoso. E lá já chegando mais colaboradores, mais pastores, inclusive, dizendo, olha, nem é da nossa igreja, mas chega colega nosso, né, vai gravar cursos dizendo, ali. Pastor, olha, há 2 meses senti que eu deveria disponibilizar, porque é um teólogo, né, de mão cheia, queria disponibilizar isso, não sei na como, plataforma. Tal, e aí a gente já deu retorno para ele, meu irmão, olha, temos uma plataforma assim, então quer dizer que é maravilhoso poder ver as coisas acontecendo. Outra coisa que nasceu no coração dele, eu também vi na cena, na primeira conversa, ali no presbitério, tipo, eu quero
instituir um instituto aqui na igreja. Então, assim, instituto. olha que loucura, né? Quem às vezes pensa, pastor Wilson, quietinho ali, nasceu na cabeça do fulano, nasceu na cabeça do ciclano, Não, nasce no coração dele. Sim. O instituto foi assim também. Exatamente, bem assim. Instituto somos vós. E ele então, falou, quero nascer um instituto. E o mais gostoso é isso florescer na mão de outras pessoas. A gente tem a missão de lançar semente. Mas aí o Esdras vai ser um bom terreno, a Mayra outro, o Pacola outro, então Rodrigo, Dani. E aí a alegria da gente se completa, porque eu aprendi um princípio de liderança. Se não me engano, me fugiu agora o nome do autor, vou lembrar. Liderar é conseguir as coisas prontas através de outras pessoas. Uau, então, liderar... Isso é um corte em podcast. Exatamente. Princípio de liderança. Isso. Liderar... Só lembrar o nome do autor. Tá. Mas vou lembrar. Liderar é conseguir as coisas prontas através de outras pessoas. Olha isso. Então, quando eu me vejo realmente como um semeador, é assim, minha vida espiritual diante de Deus, minha vida de oração e tal. E Deus vai dando esses insights, essas ideias, essas palavras, tá no coração. E a gente lança... E aí um vai captar, outros vão executar. E eu vou me regozijar, porque a minha alegria está realmente na realização das pessoas. Quando eu sinto que a Mayra descobriu o seu lugar e que eu, de alguma forma, contribuí para que isso acontecesse, né, e ela vai executar isso de uma forma excelente, muito melhor do que qualquer outra pessoa, então, Mairinha, querida, você está no lugar certo e eu fico feliz de ter lançado essa semente no seu coração e no seu e tal. E aí a gente vai vendo a igreja, os ministérios acontecendo e a gente vai passando e vendo as pessoas se realizando. Então, pronto, essa é a alegria da minha vida. É isso. Olha só, tudo vai nascendo, vai sendo semeado e depois vai crescendo. Esse é o reino de Deus, Mayra. É isso aí. Esse é o reino Semeadura, de Deus. Cultivo, o humus, que foi aquela pregação isso. que o senhor levou, né? Exatamente, de chorar, a umidade. E é uma coisa mais linda. Quer deixar uma assim, palavra, né? para todo mundo que está ouvindo a gente, pastor? Para suas ovelhas? Eu queria deixar uma palavra para que ninguém fique ansioso por nada. Não estejais inquietos por coisa alguma. Porque diante de tudo isso, geralmente a gente começa a pensar assim, quem nos ouve. Pastor, mas eu estou tão longe disso, eu queria tanto isso, tal. Conheço esse caminho da ansiedade, porque a gente que quer servir a Deus, a gente quer ver as coisas acontecendo. Mas eu já passei também por essa fase aí da ansiedade, querer e tal. Mas não precisa ter ansiedade, apenas coloque seu coração diante de Deus. Senhor, eu desejo te servir, eu desejo estar inserido dentro do meu dom, dentro daquilo que o Senhor vier a me conduzir. Faça isso acontecer na minha vida. E eu quero apenas deixar essa palavra aqui de fé, para que as pessoas entendam que basta colocar o coração diante de Deus inteiramente. Deus faz o resto. Amém. Ele vai colocar as pessoas no seu devido lugar. Ele vai colocar cada um no seu devido lugar. Pode demorar um pouquinho, mas sem ansiedade. Você vai ver a sua casa servindo ao Senhor. Você vai ver o seu ministério fluindo de acordo com a vontade de Deus. Sem ansiedade, sem medo, porque Deus é especialista em formar esses quebra-cabeças que a gente não consegue montar, mas Ele monta pra gente. A igreja transforma, né? Ela não Sim. deforma, né? A igreja de Cristo, ela transforma, né? Sim, sim. E o senhor consegue enxergar essa transformação que a igreja de Cristo em Ribeirão Preto tem para fazer nos próximos anos? Eu creio que sim. Bom, eu penso assim, que a minha missão nesses 2 anos, e falei logo no começo, quando a gente assumiu, né? Pastor, o que o senhor deseja fazer no Conselho de Pastores? Mais ou menos isso que eu falei aqui para vocês. Olha, eu desejo visitar os pastores, que eu tenho feito isso toda quarta-feira, eu visito um pastor. Essa semana estive com 2 pastores jovens, que estão aí na casa dos 30 anos. Semana passada eu estava na casa de um pastor de 77 anos. Uau. Do mesmo jeitinho, conversando, você é importante para a gente, o jovem é importante para a gente. E eu penso o seguinte, Esdras, que qualquer coisa que a gente possa fazer como igreja, como pastores, a gente precisa estar curado. Então a gente precisa ser curado
Quando? Numa visita pastoral, de repente eu vou visitar um pastor de 77 anos que estava meio esquecidinho lá. Puxa, eu lembrei desse pastor, vou atrás dele. Pronto, consegui trazê-lo. E ele se sentiu amado, curado, valorizado, mesmo na idade dele, bem como um jovem. Puxa, vamos lá, vamos junto. Eu creio que o resto Deus vai fazer. O que está acontecendo na Igreja Voz? Penso que é isso. Olhar a igreja como um todo, cuidar das pessoas. Vocês estão bem? Então pronto. O próprio Espírito vai fazer a coisa acontecer, porque é pelo auxílio das juntas e de todas as partes. Se o corpo está saudável, o corpo vai andar, o corpo vai produzir, o corpo vai falar, o corpo vai ouvir, vai tocar. Eu penso que no contexto de cidade é assim. Se os pastores estiverem bem, se perdoando, né, dos entreveros ou algumas situações que eventualmente acontecem no caminho, e nós pudermos sentar à mesa, o metodista, o batista, a Assembleia de Deus, a Universal, seja o que for, puderem sentar à mesa saudáveis e um respeitando o outro, o Espírito Santo vai fazer o resto. Então penso que é isso que esse é o caminho, e é nessa área, nessa linha que eu gostaria de trabalhar. E a cidade abençoada desse jeito, ela se torna realmente, a igreja se torna o sal, que conserva, que dá o sabor, né? E a nossa cidade vai recebendo essa unção vou chamar de curadora, que eu entendi. Sim. Vai curando, né? Vai transformando e vai trazendo. A igreja precisa ser uma comunidade terapêutica. Sim. A igreja precisa ser uma comunidade terapêutica, conselho de pastores, ou a igreja como um todo, os pastores, uma comunidade terapêutica. Se estivermos bem, e isso acontece através de nós, Deus nos cura, mas Deus cura através de nós. Deus é o marido da viúva, mas ele é o marido da viúva através do Wilson. Então, Deus toca a viúva através do Wilson, através da Mayra, através do Esdras. O órfão. Então, Deus faz a coisa acontecer, mas é através de nós. Então, a gente precisa de mesa mesmo, né? De cura, de abrir coração, tirar para fora os rancores, as coisas e tal, para Deus curar e fazer a coisa acontecer. É isso. Que bom. Falamos de família, falamos de ministério, falamos de igreja, falamos de conselho, falamos de tudo. Do passado, do futuro. Do passado, do futuro. Pastor, um prazer ter o senhor aqui. Obrigado pela disposição, esse tempo de qualidade. Eu que agradeço. Muito bom. O carinho, a oportunidade. Leve o nosso abraço para a família toda lá. Levo, sim, levo. Nos vemos durante o final de semana. É isso aí. Você gostou? A gente dividiu um pouquinho com você o nosso pastor querido, para você que ainda não conhecia, mas você pode vê-lo sempre no canal do YouTube da Igreja Voz Online, onde você acompanha os episódios completos aqui do Pode Crer. E os cultos também, que são transmitidos com excelência, todo o material. Se você quiser acesso à plataforma de educação da igreja, você vai lá no site da igreja, deve ter alguma informação, senão você fala com o Celso no nosso Instagram do CRI. Nós queremos falar para você que a Igreja Voz, ela veio uma igreja terapêutica, curadora, e para ser voz nos ambientes dessa cidade e de todos aqueles que acessam esse conteúdo. Clica aí no aviãozinho, compartilhe nos grupos do WhatsApp, compartilhe nos grupos de família, compartilhe com seus amigos, para que essa palavra chegue no coração de mais pessoas, que ela seja transformadora, curadora. E que bom, já estou querendo começar a orar aqui, viu, Mayra? Deus abençoe vocês, continue nos seguindo. Obrigada, pastor. Eu que agradeço. E nos vemos numa próxima edição. Até mais. Tchau.